tarde, galerinha. Sou a professora Gisele, de produção de texto, e hoje nós vamos trabalhar com o gênero textual poema. A primeira coisa que nós vamos iniciar, que eu acredito que a professora Carla já tem introduzido a vocês, é a diferença de poesia para poema. A poesia é uma coisa abstrata, que se sente. A poesia não é uma forma, e sim um conteúdo. Então eu posso encontrar poesia, por exemplo, numa carta. Enquanto o poema, ele é uma coisa concreta, que se lê, que tem estrutura. O poema é expressão verbal rítmica, ou seja, o poema, ele é um gênero textual. Já a poesia não é um gênero textual, porque a poesia eu posso encontrar ela de qualquer forma. Eu posso encontrar ela em prosa e posso encontrar ela em versos. Então vamos nos ater aqui agora ao conceito de poema. O que é o poema? É o gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio de emprego do verso e seus recursos musicais, como a sonoridade, o ritmo das palavras, da função poética da linguagem e de palavras com sentido conotativo. Ou seja, então o poema, como eu falei, ele é um gênero textual e ele pode utilizar todos esses recursos. Ele tem uma estrutura que deve ser estudada e analisada por vocês. Já a poesia, como eu falei anteriormente, ela é subjetiva, é o abstrato, enquanto que o poema ele é mais concreto. Concreto por quê? Porque eu posso tocar no gênero textual, eu posso aprender a fazer o gênero textual. Enquanto a poesia não, a poesia ela vem de dentro, é como se fosse um sentimento. Quem escreve o poema é o poeta. Só que esse poeta, ele possui um sentimento. Como que eu vou chamar o sentimento desse poeta? Eu vou chamar de eu lírico. O que é o eu lírico? É o eu poético. Então, por exemplo, vamos supor que eu, professora Gisele Show, escrevo um poema. Então, eu pergunto para vocês, quem é o autor do texto? Gisele Shoa. Mas, quem é o eu lírico do poema? É a Gisele Shoa? Não é a Gisele Shoa. É o meu sentimento naquele poema, naquele dado momento. Então aqui, ó, o eu lírico é a voz que fala no poema e nem sempre corresponde ao do autor, como eu acabei de falar. Olha o exemplo. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que de Vera sente, de Fernando Pessoa. O que Fernando Pessoa quis dizer com isso aí, gente? Que o poeta, ele finge. Eu posso, às vezes, estar super alegre, super feliz, e eu vou escrever um poema melancólico. Então eu fingi um sentimento que eu não estou sentindo. Por isso o porquê desse verso aqui, desse poema. Tá? Então o eu lírico é o quê? É o sentimento do poeta. Continuando sobre o eu lírico ele pode aparecer na forma feminina, mesmo o autor sendo masculino. Olha o exemplo aqui de um trecho de um poema de Chico Buarque de Holanda, né, que é um poeta, um compositor brasileiro, muito famoso. Ele fala, tantas águas rolaram, quantos homens me amaram, bem mais e melhor que você. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita, pode crer. Então observa aqui que o Chico Buarque de Holanda, ele se colocou no lugar do eu feminino para escrever, né, esse poema. Então se por acaso eu perguntasse para vocês, quem é o eu lírico desse poema, vocês me diriam que era um eu feminino, uma mulher, ok? Aí vamos lá, vamos ver agora a estrutura do poema. O poema, ele se divide em versos e estrofes. O que é o verso? O verso é cada uma das linhas de um poema, independentemente da métrica em que estão compostas. Reunião de palavras medidas segundo certas regras. Censura, ritmo e assim vai, rima. O verso, gente, é cada linha do poema, nada mais é do que cada linha do poema, ok? Que é a estrofe. Como eu falei, o verso ele é composto geralmente de um título e das estrofes e do verso. Nós vimos que o verso é cada linha do poema. O que é a estrofe? A estrofe é o grupo de versos formando uma unidade e ordenados de maneira a apresentar uma correspondência métrica
Essa métrica tem a ver com a estrutura dele, com um ou vários grupos semelhantes, estância. Então, só fechando, verso é cada linha do poema e estrofe é o conjunto de versos. Resumindo tudo, poema é um texto com rimas, versos e estrofes, é um gênero textual, não esqueçam disso. Os versos são as linhas desse poema. As estrofes são nomes dados a cada grupo de versos que compõe um poema e as rimas são palavras que combinam. Lembrando vocês que nem todo poema rima, tá? Agora, se você optar pelas rimas, aí é importante que vocês tenham o que com vocês? O dicionário. Por quê? Porque o dicionário é um livrinho que vai ajudar você a procurar palavras sinônimas àquela palavra que você quer rimar, tá? Então, sempre quando você for escrever um poema, que é uma das atividades que vocês farão, vocês têm que ter um dicionário do lado ou o dicionário do celular mesmo, né? Que hoje a tecnologia está super avançada. Vamos analisar aqui o poema de Miguel Torga, né? Chamado de Brinquedo. Então, vamos lá. Nós temos aqui 1, 2, 3 estrofes, né, deste lado aqui. E essa estrofe aqui nós temos 1, 2, 3, 4 versos. 4 versos, 4 versos, 4 versos. A primeira fala o seguinte: foi um sonho que eu tive. Era uma grande estrela de papel, um cordel e um menino de bibe. Nesse poema, o sujeito poético narra um sonho que teve na sua infância. Tá? Então, o eu lírico dele aí é o quê? É aquele sentimento que ele teve na infância. Segunda, o menino tinha lançado a estrela, com ar de quem semeia uma ilusão, e a estrela ia subindo, azul e amarela, presa pelo cordel à sua mão. Já nessa segunda estrofe aqui, o menino lança a estrela de papel, que representa a esperança de algum dia brilharmos. Olha só o eu lírico dele aí, ó, cheio de esperança. Nessa terceira, mas tão alto subiu, que deixou de ser estrela de papel, e o menino, ao vê-la assim, sorriu e cortou-lhe o cordel. Já nessa terceira estrofe, o menino sorri e vê a transformação da estrela, ou seja, fica feliz por seus sonhos terem sido concretizados e, como tal, corta o cordel. Então, o que nós podemos concluir? O fato do sujeito poético usar os verbos no pretérito imperfeito, que é o passado distante, dá-nos a ideia de que ele estava a recordar sua infância. Então, se eu questionasse vocês sobre quem é o eu lírico, você iria dizer que era uma criança, porque ele faz memórias, né? Ele recorda a infância dele. Então, meus amados, eu quero que vocês estudem novamente. Eu vou estar postando depois esse slide aí na aula, a gente vai estar discutindo mais. Porque todas essas informações que eu sei que vocês já tiveram com a professora Carla, mas como eu estou assumindo agora as aulas, né, eu resolvi rever. Por quê? Porque às vezes alguém faltou no dia que ela explicou, e aí eu não tenho essa visão, né, da turma num todo. E aí eu quero concluir falando para vocês que deixe as suas esperanças e não as suas dores moldarem o seu futuro. Ainda mais em meio a essa pandemia, esse momento de crise, mas com fé em Deus nós vamos sair dessa. Até a próxima, galera!